Olá, pessoal. Hoje o objetivo, nesse tópico é falar sobre diagrama de blocos, e conhecer a norma ISO que regulamenta esses diagramas de bloco, né? É uma norma internacional para a construção de algoritmos. Então, a gente vai ler um pouquinho sobre essa norma, o porquê do uso dessa norma, e vamos iniciar a construção dos diagramas de bloco usando uma ferramenta para isso. O mais importante nesse módulo, né, nesse tópico, é que você tenha de fato o material PDF para leitura. Ele é um material com vários exemplos, com várias explicações. Então, você terá esse material para leitura, e aqui nessa aula gravada, né, eu vou tocar os principais temas com vocês. Ao final de cada item, dentro do material PDF, você vai ter uma sugestão de exercícios para serem realizados. Eu, de fato, sugiro que você tente resolver esses exercícios, mesmo sem a obrigatoriedade de me enviar. Combinado assim? Então, vamos lá. Vou tirar minha carinha aqui, né? E vamos nessa. Deixa eu apresentar aqui. Bom, como eu disse, né, nós vamos falar sobre os diagramas de bloco. O que é o diagrama de blocos? É uma forma completa de representar os programas computacionais e permitem demonstrar de forma clara, né, a linha de raciocínio lógico utilizada por um programador de computador através de formas geométricas. Eu, particularmente, né, oficializando, né, eu considero o diagrama de blocos a forma mais intuitiva de representar ideias. Também acho muito importante, né, conhecer essa norma ISO, é a ISO 5807. O Manzano é um autor bastante renomado dentro de livros de algoritmos. Já trabalhei com o Manzano, no Instituto Federal de Campos do Jordão. Tive a honra de trabalhar com esse autor, né? E ele defende também que você utilize o diagrama de blocos dentro dessa norma internacional. Programadores mega experientes, né, acabam falando que não utilizam diagramas de bloco, mas a grande verdade é que um programador em início de trajetória, ou alguém que pretenda um dia prestar um concurso, seja público ou outra prova mais robusta, ele vai ser surpreendido com o diagrama de blocos justamente nessa norma ISO, porque é a norma regulamentar internacional para construção. Então, essa norma, ela é conhecida aqui por nós no Brasil, em qualquer lugar do mundo pelos programadores. O que nós queremos aqui, né? Nós queremos que você, primeiro, eu quero que você leia o artigo do Manzano, que eu deixo aqui para vocês dentro do Moodle, fazer uma leitura desse artigo que fala um pouco mais também por que adotar a norma ISO, né? E a ideia é que vocês possam, então, conhecer esses objetos, essas formas geométricas utilizadas para a representação dos diagramas, né? Para usar os diagramas. Então, aqui no material, você pode ver que nós temos alguns objetos e cada um tem a sua função pré-definida. Já fui surpreendida com alunos, né? Na época da graduação, que foi construindo usando objetos aleatoriamente, mas a grande regra é que cada objeto dentro da norma tem uma função pré-estabelecida. Então, todo início e fim de programa você vai representar com esse objeto de terminal. O sentido do fluxo, né? Nós estamos trabalhando com programação estruturada. Nas estruturas sequenciais, o sentido do fluxo só desce, depois você vai ver que nas estruturas de repetição, o sentido do fluxo pode alterar. Objeto de processamento, objeto de entrada de dados, né? Também nós temos aqui a entrada manual via teclado, geralmente. A estrutura de decisão, em que você pode fazer os testes lógicos de sim, não.
laços de repetição, exibição, essa é uma exibição de monitor, e essa é uma exibição de impressora. Quando se tenta generalizar um pouco o diagrama de blocos, pode ser que você encontre vários com esse objeto apenas representando saída, mas de acordo com a norma ISO, esse é a saída de monitor e esse é a saída de impressora. Conector, o seu diagrama ficou muito extenso, você finaliza o seu diagrama aqui e conecta lá em cima para dar continuidade no diagrama. Aqui, quando se refere a dados e processo pré-definido. Então, uma primeira coisa que nós devemos pensar, né, principalmente em programação estruturada, é a questão da estrutura sequencial. Todo programa, toda lógica tem uma estrutura sequencial e eu sei que ela é uma estrutura sequencial porque o sentido de fluxo nunca muda, né? A seta sempre está indicando aqui para baixo. Então, quando eu olho aqui, né, eu já consigo identificar os objetos de início e fim, que são obrigatórios, os conectores, a entrada de dados manual, o processamento e a saída de dados na tela. Aqui a gente começa também a pensar no conceito de variáveis, né? Quando, neste meu exemplo, eu quero multiplicar dois números, o que eu obrigatoriamente preciso ter de entrada para multiplicar dois números? Eu tenho que ter o número 1 e o número 2. E aqui na representação, eu estou criando um nome, né, para essas variáveis. No meu caso, N1 e N2. E aí vocês vão se assustar, né? Por que que no diagrama de blocos está em letra maiúscula, sendo que na recomendação, quando eu vou para a prática programar, a declaração de variáveis acontece em letra minúscula? Sim, os diagramas de bloco permitem que todas as suas nomenclaturas aqui apareçam em letra minúscula, maiúscula. É inclusive uma prática. Então, aqui eu tenho uma entrada, né? Objeto de entrada, eu entro com N1 e N2, que é uma variável, significa que ela vai receber algum valor em algum momento, e aí eu caminho para um processamento, esse é o sentido mais simples, né? Estrutura mais simples de um computador, onde eu tenho entrada, processamento e saída. Aqui eu crio também uma variável chamada M, que é multiplicação, poderia ter dado outro nome, multi, e eu estou falando que M recebe. Essa simbologia aqui é a do diagrama de blocos oficial, que significa recebe. Enquanto diagrama de blocos, a gente não usaria o sinal de igualdade, de acordo com a regra. E aí, N1 multiplicado por N2, e eu caminho para a exibição do resultado, que está armazenado, então, na variável M. Perceba que aqui não se trata, né, de uma declaração de variáveis, porque se fosse uma declaração de variável, a minha variável m teria que aparecer aqui também. Então, ela é a entrada de dados, em que eu estou criando aqui duas variáveis para entrada. A outra variável nasceu no desenvolvimento do programa, que é chamada m, e ela realiza, então, a multiplicação para caminhar para o fim. Então, isso é uma estrutura sequencial. Mas, enfim, né, professora Adriana, onde eu vou fazer isso, né? Onde eu crio o diagrama de blocos? Existem várias ferramentas, né? Inclusive no Linux, você poderia usar o DIA, que é um software para criação de UML e também diagrama de blocos. Existem vários, né? Para construção de diagrama de blocos. Para essa aula, né, para que vocês possam utilizar um programa gratuito, eu sugiro um programa online. Eu vou abrir ele aqui. O nome dele é Glyph. Então, se você procurasse aqui, né, por glyph.com, Glyph, você poderia criar uma conta aqui, né? Criar uma conta para que você possa utilizar as ferramentas desse aplicativo online gratuito para você trabalhar com vários recursos aqui. Inclusive, quando você entra aqui, ó,
Essa é a área de trabalho, essa é sua área de ferramenta. Eu posso ver mais formas, ó, mais formas. Ele me dá opções bem legais de user interface de websites, iPhone, objetos para Android. É uma ferramenta bem bacana. Mas no nosso caso, né, se você caminhar aqui, ó, em todos os recursos, você vai procurar por flowchart. Por quê? Porque é nesse bloco de elementos que você tem todas as formas necessárias de acordo com a norma ISO que nós estamos utilizando. Então, vamos representar aqui, né? Ó, início, eu venho aqui, início, vou ter a forma de fim. Uma prática legal nos diagramas é você colocar cores iguais para formas iguais. Então, eu tenho o início, aí eu tenho aqui a minha entrada de dados, né? Input, output, a entrada de dados. No meu exemplo, eu coloquei N1, vírgula, N2, cada entrada é separada por vírgula. Aqui eu tenho o objeto de processamento, porque eu estou jogando para M recebe N1 vezes N2, e caminho então para a exibição. Lembrando que eu posso ter, ó, essa exibição do documento, né? E essa daqui que é na tela. Essa aqui exibe na impressora e essa daqui que vai exibir na tela. Quem eu vou exibir aqui na saída? A multiplicação. Seguindo a regrinha, né? Esse daqui, objetos iguais, com cores iguais. Eu tenho poucos objetos parecidos, porque é uma lógica muito simples. Feito isso, eu vou usar aqui o objeto de conexão, ó, connector. Quando eu coloco de um ponto para o outro, ele vai gerando a conexão necessária. Vou alinhar bem os objetos aqui. Conecto, conecto e conecto. Bom, com isso, então, eu tenho aqui o meu primeiro diagrama de blocos construído dentro do Glyph, que é uma ferramenta online que eu sugiro vocês criarem uma conta para poder praticar aí a lógica desses diagramas de bloco. Voltando aqui na apresentação, então, nós vimos que eu tenho uma estrutura sequencial em que eu usei alguns objetos, a lógica era muito simples, era apenas multiplicar dois números, e agora a gente vai para uma outra estrutura, que é uma estrutura condicional. A estrutura condicional, ela pode ser simples ou composta, né? A simples é quando ela executa algo apenas se a resposta for sim. A composta eu tenho a possibilidade de sim e de não. Então, nesse meu exemplo, né, eu tenho aqui o início, o fim, eu tenho a entrada de N1 e N2. O objetivo, olhando aqui, né, qualquer programador ia conseguir interpretar, a ideia é dividir dois números, né, dividir N1 por N2. E aí vem aquela questão matemática, né? Eu posso dividir 5 por 2? Posso. Eu posso dividir 2 por 5? Posso. Eu posso dividir 0 por 2? Posso. Eu posso dividir 2 por 0? Não posso, né? Vai dar erro. Até a calculadora daria o alerta aí. Então, qual que é a regra aqui? O meu N2 ele nunca pode ser zero. Então, esse é um exemplo trivial do uso da estrutura condicional, onde você precisa fazer um teste lógico, uma pergunta. Então, eu recebo N1 e N2. A minha primeira pergunta é: perceba que aqui eu não tenho recebe, eu não estou recebendo nada, eu estou perguntando. N2 é igual a zero? Esse objeto já é uma pergunta, então eu não tenho que colocar uma interrogação, eu não tenho que escrever se, nada do gênero. Então, a pergunta aqui é: se N2 igual a zero,
Possibilidade sim, possibilidade não. Se sim, eu mando para a tela que é impossível dividir. Se não, tudo bem, né? Eu tenho divisor e dividendos ok. D, que é uma nova variável que vai receber. Aqui o correto era tal o símbolo de receber, tá? Fui no automático aqui. N1 dividido por N2. Se então N2 não é zero, eu posso dividir, faço o processamento e mostro aqui o resultado da divisão e ambos os lados, tanto o sim quanto o não, caminham para o fim. Esse também é um exemplo bastante usado de estrutura condicional. Se vocês estivessem aqui no Glyph, nós teríamos também os objetos necessários para fazer o condicional. Ó. Eu ia ter o condicional aqui, eu ia ter, por exemplo, do lado de cá uma mensagem, né? Do lado de cá um processamento, como nós vimos lá, e também iria realizar essas conexões aqui. E ambas iriam se conectariam aqui para caminhar para o fim do programa. Então, perceba que eu tenho, de fato, aqui todos os objetos necessários da norma ISO. A segunda representação que nós vimos, então, foi a estrutura condicional. Ela é composta porque eu tenho sim e não. Outra prática muito comum, né, nos programas de computador e também no diagrama de blocos é a questão do alinhamento de if que a gente fala, né? Alinhamento de condicional. O que seria o alinhamento de condicional? É quando eu tenho uma estrutura condicional em que eu tenho sim e não. Então, aqui eu estou recebendo salário e tempo de trabalho de uma pessoa. Eu pergunto se o salário é menor que 1.000, a possibilidade é sim e não. E aí eu tenho situações distintas para cada caminho, né? Se sim, eu vou fazer uma coisa, se não, eu vou fazer outra. No caso do não aqui, eu vou pegar o salário da pessoa e aplicar 5% de aumento sobre o salário. E vou exibir o novo salário da pessoa. Uma pessoa que ganha menos que 1.000, né, seria um freelancer aí de alguma coisa, né? A título de exemplo, só esses valores, tá? Uma pessoa que tem um salário menor que 1.000, eu estou alinhando uma nova regra condicional aqui, um novo condicional, que é uma outra pergunta. Que pergunta quanto tempo de trabalho tem essa pessoa em anos, né? Ela tem mais de 2 anos de trabalho? Sim e não. Se sim, ela vai ter um acréscimo de 10%. Se não, ela vai ter um acréscimo de 8%. Então, nesse meu exemplo aqui, eu tenho um condicional, um alinhamento de condicional que faz algo diferente dependendo do caminho do fluxo e que caminha para a exibição do novo salário e do fim. Eu estou dando esse exemplo, né, até para ficar aqui mais claro na tela para vocês, mas eu poderia ter vários alinhamentos de if, né? Alinhar no sentido de ninho, colocar algo dentro. Poderia ter de novo aqui uma outra pergunta, se o novo salário da pessoa ultrapassou 1.200 reais, sim, não. Então, eu posso ter vários alinhamentos de if para conseguir chegar num resultado computacional. A mesma regra, lá no Glyph, você consegue trazer essas representações todas para cá. Só lembrando, né, que você pode ir salvando aqui dentro da sua nuvem aqui do Glyph Online, tá bom? Tem a opção de exportar também, que você pode conseguir exportar as imagens. Estrutura de alinhamento de condicional, quando a gente tem uma pergunta dentro da outra, de forma resumida. Representação com seleção de casos. É quando eu tenho várias perguntas sequenciais, né? Aqui eu estou pensando, por exemplo, de receber o local de um produto, né?
para poder calcular o imposto. E aí eu tenho vários tipos, né? Pensando em pagamento de imposto sobre um produto. Eu vou ter o valor de um produto e o tipo, para onde está sendo feita essa venda, né? Dependendo de onde vai aplicar um determinado imposto. Então, o produto de venda local, quando a venda é no centro-oeste ou sudeste, se for cigarros ou bebidas, cada um teria uma alíquota. Então, a primeira pergunta, a venda é local? Sim ou não? Se sim, eu vou aplicar o imposto aqui. Se não, eu continuo perguntando se é centro-oeste, aí se sim, aplico o imposto. Se não, continuo perguntando se é cigarro ou bebidas, a alíquota é maior. E no final, a ideia é exibir o imposto. Então, seleção de casos, quando eu tenho vários casos e várias situações. Apresentação em diagrama de blocos de uma estrutura de repetição chamada faça enquanto. Afinal, o que é o faça enquanto? Nós temos duas estruturas de repetição, a faça enquanto e a para. Eu gosto desse exemplo, embora muito simplório, para a gente separar esses dois universos, né? Se você pegasse um caderno aí, né? Eu falasse para você, pegue um caderno e vá até a página 10. Aí você vai fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu estou fazendo? Eu sei início e sei fim. Para aí que começa valendo 1 até que seja igual a 10, faça. Então, por isso para. Eu sei o início e sei o fim. Mas se eu pegasse esse mesmo caderno, né? Eu não tenho parâmetro de início e fim, e falasse algo do tipo: procure até encontrar a página que esteja escrito LinkedIn. Aí, eu não sei onde está, eu estou rolando, achei. Então, eu não sabia qual era o fim. E eu estou fazendo enquanto não encontrar a página escrito LinkedIn. Então, dentro dessas duas estruturas de repetição, a gente vai demonstrar que o faça enquanto. Qual que é o objetivo desse diagrama de blocos? O objetivo é informar em um determinado intervalo, né, de início e fim, quais são os números pares e quais são os ímpares. Então, o que, que acontece aqui? Eu peço uma entrada de dados, é como se eu falasse para o usuário, digite o início e digite o fim. Ele colocou, no primeiro exemplo, ele colocou 10 e 5, né? O que, que eu estou falando aqui, ó? Enquanto início for menor ou igual a fim. Faça. Então, faça enquanto início for menor ou igual a fim. No meu exemplo, ele colocou 10, colocou 5. Então, 10 não é menor ou igual a 5. Ele vai para o não e encerra o programa. Ou seja, ele não fez nada. Ele não repetiu o loop, o ciclo. Agora, quando eu coloco certinho aqui, digite o início, digite o fim. A pessoa colocou 5 e colocou 10 nessa entrada de dados. Eu estou falando o seguinte: faça enquanto início for menor ou igual a fim. Início é 5, fim é 10. Eu vou para o não ou eu vou para o sim? Eu vou para o sim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou descobrindo o resto da divisão. Eu tenho um número e eu quero saber se o resto da divisão é zero, porque a regrinha é, toda vez que o resto da divisão for zero, o número é par. Essa é a notação de acordo com a norma ISO para descobrir o resto da divisão de um número. Eu pego esse número, divido por 2 e eu vou ter um resto. Em alguns programas, né, se fosse uma fórmula para o programa, determinados programas, determinadas linguagens, eu poderia colocar IB mod 2, que é um número dividido por 2, usando o operador mod, que é o percentual. Mas aqui, se eu estou usando norma ISO, a norma ISO pede para eu usar essa notação de fórmula, que é IN menos 2 multiplicado por IN div 2, para conseguir o resto da divisão.
Então, primeira entrada, 5. 5 dividido por 2, o que deu de resto? Deu 1, concorda? Pergunta: resto é igual a zero? Não, o número é ímpar. Veio para cá, acresceu 1 no início, eu estava verificando o número 5, agora eu vou verificar o número 6, subiu, início vale 6, 6 é menor que 10, sim. 6 dividido por 2, que resto tem? É zero, sim, par. Subiu, acresceu 1, 7. 7 é menor que 10, sim. 7 dividido por 2 deu um resto. O resto não é zero, ele vem para não. Fala que é ímpar, acresce 1, sobe 8, é menor que 10. 8 dividido por 2 tem resto zero? Sim, resto zero. Par, acresceu 9, subiu. 9 é menor ou igual a fim? Sim, 9 é menor que 10. 9 dividido por 2 tem um resto. O resto é zero? Não, o número é ímpar. Acresceu 1, 10. Aí ele vai subir aqui. Subiu. Subiu. A pergunta é: 10 é menor ou igual a fim? 10 é menor ou igual a 10? Sim, não é menor, mas é igual. Ele vai fazer mais uma vez. Ele vai pegar 10, dividir por 2, vai descobrir o resto é zero, significa que é par, acresceu 1, deu 11, subiu. Pergunta-se, início, que agora está valendo 11, é menor ou igual a fim, que é 10? Não. Então, ele não mais repete, ele sai da estrutura de repetição, vai para o não e encerra o programa. Então, esse é um exemplo de faça enquanto, e você também pode ir lá dentro do Glyph e praticar, fazendo inclusive esses conectores, o uso de conectores, o do fluxo e todos os demais objetos. Então, faça enquanto, vamos ver a estrutura de repetição para ler 5 valores inteiros e descobrir o maior valor. Então, eu vou ter 5 valores, eu vou ler, por isso é para, de 1 para 5, e eu quero descobrir qual é o maior. Ler 5 números e descobrir qual é o maior. Eu começo com uma atribuição de valor aqui, um processamento. Perceba que eu não comecei com uma entrada. Eu falei que maior recebe zero. O meu maior número agora é zero. Estrutura de repetição para simbologia, objeto de representação. E aí eu estou fazendo uma estrutura de repetição aqui que começa de 1 até 5, e a cada passagem eu vou acrescer 1. Então, para aí, ó, eu estou falando exatamente isso, para aí, que começa valendo 1, até que I seja menor ou igual a 5, a cada passagem acresça 1. Esse é o for, né? Se for virar programa de computador, ele seria o for. Aí eu venho aqui e mando um recadinho, digite um número. A pessoa pegou e colocou 5. Ele pergunta, o num que você colocou agora é 5. O 5 é maior ou igual ao maior? Quem era o meu maior era zero. Então, o 5 que eu acabei de fornecer, de fato, é um número maior. Então, o maior agora vale 5. Ele veio para cá, perceba que ele não foi para o fim, ele vai subir. A cada passagem acresce 1, né? Eu estou no segundo número agora, começou em 1, agora eu vou para 2. Digite um número, seria algo como digite o segundo número. Agora eu vou digitar 4. 4 é maior ou igual a maior? Meu maior estava valendo 5, agora eu coloquei 4. Então, o 4 não é maior. Então, eu não vou modificar a variável maior, a maior continua valendo 5. Ele vem para cá, sobe. Eu estou indo para o terceiro número a ser recebido. Digite um número. Eu coloquei agora 6. 6 é maior
ou igual ao maior? Sim, porque o meu maior era 5. Modifiquei a variável maior que valia 5 para num, que agora é 6. Até agora o meu número maior é 6. Ele vem, sobe de novo, eu estou indo para a minha quarta repetição, né? Porque eu estou acrescendo de um em um. Na minha quarta repetição, eu venho, digite um número, eu vou receber o número. Agora eu vou colocar 2 num, que é o número que eu recebi. 2 é maior ou igual ao maior, que estava valendo 6? Não. Então, ele não vem para o sim, ele vai para o não, ele não modifica a variável maior, ele vem subir o quinto número a ser recebido. Digite um número, 1. 1 é maior que a minha variável maior, que era 6? Não. Então, ele não vem para cá, subiu, eu já cheguei no limite, que é até 5. Caminha então para cá, que é o fim. Ele sai da estrutura de repetição, ele vem para cá, fora da estrutura de repetição, e exibe a variável maior, que foi acumulada aqui após as comparações e terminou no meu exemplo, né? Valendo 6, caminha para o fim. Então, aqui, com essa apresentação, né, que eu trouxe para vocês, a gente conheceu o diagrama de blocos na norma ISO, todos os objetos que são usados, isso é importante que vocês possam memorizar e guardar essas formas, entendendo o que cada uma delas significa. E também a gente já conheceu as principais estruturas dos algoritmos, que é a sequencial, a condicional, o alinhamento de condicional, a seleção de casos, a estrutura de repetição faça enquanto e a estrutura de repetição para todas essas estruturas representadas dentro da norma ISO, ok? Pedido então para o término desse tópico ler o artigo sobre a norma ISO do autor Manzano e revisar todo o PDF, visualizando todos os exemplos e todas as explicações, que tem muito mais exemplos do que esses citados aqui, tá bom? Até o próximo módulo agora.